Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, gente. Bem-vindos, bem-vindas ao Petit Jornal. Esse é o último bate-papo do ano, é o bate-papo 993. Lembrando que teremos o Petit Invest nessa sexta-feira, 19 de dezembro, e teremos a retrospectiva do Petit Jornal, que será gravada na segunda-feira, às 17 horas. Mas, como eu dizia, hoje temos aqui o último bate-papo do ano, é o 993. Hoje é quinta-feira, 18 de dezembro de 2025. São exatamente 21 horas e 29 minutos pelo horário de Brasília. E cá está a dupla de costume, a dupla que você conhece de cor. Tanguy, vírgula, o Bagdadi, animado, contente, preparado, revigorado, resiliente, retumbante, descansado e tarifado, mas dialogando sempre. E temos também Daniel Souza, que é esse que vos fala. Ao longo dos próximos minutos, vamos repercutir os principais acontecimentos internacionais das últimas horas. Como vai, professor Bagdadi? Tudo bem? Vamos a isso? Tudo bem, Daniel Souza? Vamos lá para esse bate-papo 993. Antes de a gente começar o nosso episódio, Daniel, aproveitando que a gente não é a última gravação do ano, né? A gente ainda tem Petit Invest, tem retrospectiva, né, na próxima segunda-feira, mas já queria antecipar, né, nesse último bate-papo aqui, um agradecimento a todo mundo que acompanhou a gente ao longo desse ano, que esteve junto com a gente. Foram muitos bate-papos ao longo desse ano. A gente teve momentos muito marcantes, né, com tarifaço, né, com ataques ao Irã, com tudo que aconteceu no Oriente Médio, né? A gente teve realmente uma pauta muito recheada ao longo desse ano. E já vou deixar aqui de antemão, Daniel, a gente vai agradecer mais pra frente mais uma vez, mas o agradecimento a todo mundo que acompanhou essa série grande, bastante importante pra gente, de bate-papos. Daniel Souza, eu quero começar o nosso episódio hoje falando sobre o acordo, ou pretenso acordo, ou talvez acordo, ou futuro acordo, ou ex-futuro acordo entre Mercosul e União Europeia, que tá meio que subindo no telhado, mas aí será que vai, será que não vai? Protestos acontecendo, me conta como é que você tem visto isso aí. Tanguy, no dia de hoje nós tivemos protestos grandiosos em Bruxelas, né, capital da União Europeia, sede do Parlamento Europeu, enquanto você tinha ali discussões a respeito desse acordo entre Mercosul e União Europeia. Cerca de 10 mil manifestantes participaram desse protesto com mais de 150 tratores bloqueando as ruas da capital da Bélgica. Houve confrontos com a polícia, que utilizou gás lacrimogênio e canhões de água. Agricultores alegam que o acordo ameaça seus meios de subsistência, renda e padrões de qualidade agrícolas e alimentares da União Europeia. É sempre importante registrar que a França é a grande opositora desse acordo de livre comércio entre União Europeia e Mercosul, e nas últimas horas nós passamos a ter ali a Giorgia Meloni, primeira-ministra da Itália, tendo uma posição contrária ao acordo. Contrária, pero non mucho, né? No melhor estilo italiana, vou, não vou, fico, não quero o acordo agora, me dá 3 semanas que eu consigo convencer a minha galera e a gente assina esse acordo em janeiro. A Giorgia Meloni, inclusive, conversou com o presidente Lula e foi esse o argumento que ela trouxe. Olha, eu preciso ali de 3 semanas para tentar, quem sabe, convencer os agricultores italianos da pertinência desse acordo. A presidente da Comissão Europeia, a Ursula von der Leyen, informou hoje que a assinatura foi adiada para janeiro e que não ocorrerá mais na reunião de cúpula do Mercosul no próximo dia 20 de dezembro em Foz do Iguaçu. Os líderes da União Europeia, portanto, concederam cerca de 3 semanas para que Meloni tente vender o acordo politicamente aos agricultores italianos. Há uma fortíssima pressão da Alemanha. A Alemanha é a grande defensora do acordo, que inclusive adotou um tom mais duro nessa defesa. Os parlamentares alemães, os parlamentares europeus alemães alegaram que sem novos acordos comerciais o país terá dificuldades para sustentar financeiramente o orçamento europeu. Berlim vê o acordo como essencial para manter sua capacidade exportadora. Isso aqui é absolutamente verdadeiro. Aliás, me parece que nesse sentido
é um discurso duro dos parlamentares europeus alemães, mas é um discurso bastante realista, né? O presidente Lula, como eu disse há pouco, reconheceu o pedido de adiamento feito pela Itália, expressou frustração com as sucessivas postergações. Ele sugeriu, inclusive, ele tinha prometido que não assinaria mais, etc., se não acontecesse agora no mês de dezembro, mas recuou, dizendo que vai levar essas demandas italianas aos outros membros do Mercosul, lembrando que o Brasil é o presidente do Mercosul no atual momento e, consequentemente, teria aí essa posição de liderança. Tanguy, eu continuo achando que o cenário mais provável é que o acordo não seja celebrado. Eu não consigo entender o que a Giorgia Meloni pode dizer aos agricultores italianos durante as festas de final de ano para convencê-los de que o acordo entre Mercosul e União Europeia é algo que vai ao encontro do interesse deles, agricultores italianos, que não são competitivos em relação à agricultura mercosulina. Me parece que é muito mais uma forma de tentar ganhar tempo, tentar diminuir o desgaste, que sempre acontece quando você se torna ali a pedra no sapato de um acordo importante. Os alemães estão fazendo muita pressão dentro do bloco, é inclusive a maior bancada no Parlamento Europeu, a Alemanha é a nação mais populosa da União Europeia, é o maior PIB da União Europeia, é a principal financiadora da União Europeia e está batendo com muita força dizendo que esse acordo tem que sair. Portanto, não é simples para um país como a Itália simplesmente dizer, olha, eu serei aqui o fiel da balança e não vai rolar. É melhor você dizer, não, vou tentar, me dar mais tempo, vou conversar com os agricultores, mas no melhor estilo italiano, me parece que os italianos estão apenas tentando diminuir, digamos assim, o desgaste que um confronto ou que uma posição mais frontal em relação à União Europeia poderia proporcionar e um desgaste muito forte em relação aos alemães. Vamos acompanhar, Tanguy, mas me parece que o acordo subiu no telhado. Depois de 26 anos de negociação, parece que o acordo não vai sair, pelo menos por enquanto. Aliás, se é que algum dia ele vai sair. E me parece que é um acordo bastante favorável aos europeus, é um acordo muito necessário aos europeus. Os europeus estão em declínio. A Europa tenta fugir do seu destino, que é se tornar balneário de bilionário. A Europa está perdendo relevância, a Europa está se tornando aquele lugar simpático onde os bilionários do mundo compram casas, vão a bons restaurantes, passam férias e visitam museus, mas ela não tem condições de se manter ali como economicamente competitiva. É claro que a Europa é rica, vai continuar sendo rica por muito tempo, mas está perdendo peso na economia mundial e um acordo como esse, um acordo entre União Europeia e Mercosul, poderia amortecer esse declínio, essa perda de relevância econômica. É disso que os alemães estão falando. Mas, se os franceses e os italianos não querem, porque estão sujeitos ali a pressões de grupos minoritários, é uma pena para eles. Eu acho que a Europa tende até a perder mais do que o Mercosul do ponto de vista relativo numa situação como essa, e vamos seguir acompanhando, porque a briga dentro da União Europeia não é pequena nesse momento. Eu concordo com você, Daniel. Me parece que esse adiamento é uma pré-negativa, né? É a antessala da negativa, né? Então, não deu agora, mas me dá mais algumas semanas e tal. Todo mundo já vai se preparando para o cenário mais provável, né? Todo mundo sabe do que se trata, para daqui a pouco dizer que não. É muito custoso politicamente comparar determinadas brigas dentro do país e tal, mesmo que seja importante para a União Europeia, para a Itália, enfim, você jogar isso aí no lixo talvez seja melhor politicamente, domesticamente e tal, até porque mesmo quem não é agricultor, né, na França é muito claro também, às vezes compra a briga dos agricultores, afinal de contas é gente do meu país, tem uma produção tradicional e tal, então me parece, né, que o caminho é mais ou menos esse, também sou bastante cético com relação à possibilidade desse acordo sair. Daniel, no episódio que a gente gravou hoje de manhã, eu falei sobre a aprovação pelo Senado dos Estados Unidos do orçamento do Pentágono, né, orçamento do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Aliás, sempre lembrando, né, é Departamento de Defesa, o Trump queria mudar para Departamento da Guerra e não foi aprovado, né, o Senado não aprovou a mudança. Eu tenho certeza que o Trump vai continuar usando o nome Departamento da Guerra, porque é assim que o Trump é,
mas oficialmente continua Departamento da Defesa. E hoje, Daniel, a gente teve mais algumas informações acerca dos movimentos militares dos Estados Unidos e agora no apoio a Taiwan. No orçamento que foi aprovado, que a gente falou hoje de manhã, há a previsão de uma ajuda para Taiwan na casa de US$ 1 bilhão. É uma ajuda bastante grande, é mais dinheiro que está sendo cedido para Taiwan do que para a Ucrânia, por exemplo. Então a Ucrânia vai receber uma ajuda ali na casa de US$ 800 milhões, para Taiwan é US$ 1 bilhão. E hoje os Estados Unidos anunciaram também 11 bilhões de dólares em venda de armas para Taiwan. Como é que funciona isso? Taiwan não pode simplesmente chegar lá e fazer uma encomenda para os Estados Unidos. Eu quero armas tais, tais, tais e tais. É algo estratégico, então tem que haver uma concessão por parte dos Estados Unidos. Olha, o Taiwan, eu permito que você compre 11 bilhões de dólares em armas dos Estados Unidos. Esse é um pacote muito grande. Taiwan vai comprar 11 bilhões de dólares de armamentos americanos. E a gente está falando aqui, Daniel, não apenas em volume, né? Não apenas em quantidade, que realmente 11 bilhões dá para comprar bastante arma, mas também o que vai ser vendido. A gente está falando, inclusive, sobre lançadores de foguete HIMARS, que são lançadores de foguetes que, para a Ucrânia, por exemplo, estão sendo muito úteis na luta contra a Rússia, né? Esse foi um salto de qualidade. Não foi suficiente para mudar a guerra, é verdade, mas foi um salto de qualidade que a Ucrânia conseguiu dar a partir do momento em que começou a contar com esses lançadores de foguetes norte-americanos. Esse pacote ainda precisa do aval do Congresso dos Estados Unidos, mas acho muito difícil que não passe, né? A causa taiwanesa ela é muito popular, tanto entre democratas quanto republicanos. Aliás, o orçamento do Pentágono passou com grande facilidade, né? Dos 100 senadores, 77 votaram a favor, então é muito provável que seja aprovado, o que obviamente coloca mais lenha na tensão entre Estados Unidos e China. Claro, Daniel, que a China reclamou muito dessa venda. A China diz que, obviamente, é uma interferência em assuntos internos. O porta-voz do governo, por exemplo, do governo chinês, o Guo Jiakun, disse que esse acordo mina gravemente a paz e a estabilidade no Estreito de Taiwan. Ao armar abre aspas, a independência de Taiwan, os Estados Unidos apenas colocarão fogo em si mesmos. Usar Taiwan para conter a China está fadado ao fracasso. Aliás, Daniel, só para a gente não achar que isso é exatamente uma surpresa ou alguma coisa assim, recentemente a gente teve uma visita não divulgada do chanceler de Taiwan, o Lin Xinglung, a Washington. Então ele esteve lá, não fez parte da agenda oficial, mas enfim, foi uma informação que vazou, enfim, dá para saber que ele estava lá, mas não foi algo que foi anunciado, não teve foto oficial, nem nada disso, mas o chanceler de Taiwan se reuniu com autoridades americanas exatamente para alinhar esse pacote de ajuda. Mais uma vez, 11 bilhões de dólares não é pouca coisa. E um detalhe que é sempre importante a gente lembrar, os Estados Unidos não têm relações diplomáticas oficiais com Taiwan. Política de uma só China demanda que você decida com quem que você quer se relacionar. República Popular da China, lá com capital em Pequim, ou Taiwan. Os Estados Unidos têm relações diplomáticas oficiais com a República Popular da China. Tá? Com Taiwan, não, é uma relação informal, e uma relação principalmente no setor de armamentos, né, de defesa, enfim. Agora, um dos pontos mais importantes, Daniel, que a gente tem nessa disputa entre Estados Unidos e China é, obviamente, a questão tecnológica. Isso é para você ver, você que está ouvindo a gente, entender como que a tecnologia é crucial para todo mundo, inclusive para Estados Unidos, para a China e para você. Então, por isso que a gente quer trazer aqui, Daniel, são os últimos momentos, tá? O super cupom da Alura, a maior escola de tecnologia do Brasil. Um cupom que dá 20% de desconto para você que está me ouvindo poder entrar nessa área de tecnologia, se você quiser, para você se aprofundar na área da tecnologia, se você já for dessa área. Não importa a sua idade, a sua formação, tecnologia é importante para todo mundo. A Alura, inclusive agora, Daniel, ela tem os planos de 24 meses, então te dá ainda mais tempo para você fazer essa preparação, transição de carreira. E se você não quiser fazer transição de carreira, para você se informar, saber mais sobre tecnologia, 24 meses com preço ainda mais competitivo, e inclusive com as trilhas de carreiras que a Alura apresenta também. Não sei exatamente onde é que eu quero chegar, o que eu gostaria de fazer, então qual é o caminho para chegar onde eu desejo.
Acessa lá, a Alura está com 20% de desconto só para quem utiliza o cupom do Petit Jornal. Imperdível, gente. Condições especialíssimas para os amigos e amigas do Petit Jornal. A Alura é a maior escola de tecnologia do Brasil. Conhecimentos absolutamente incontornáveis que envolvem o letramento tecnológico. Conheçam o trabalho da Alura, link no descritivo e aproveitem as condições especialíssimas para os amigos e amigas do Petit Jornal. Tanguy, avançando para a próxima pauta, eu quero falar sobre Bolívia. O presidente boliviano, o Rodrigo Paz, decretou estado de emergência econômica na noite de ontem e acabou anunciando uma série de medidas econômicas, medidas inclusive bastante duras. Por exemplo, o fim dos subsídios aos combustíveis. Com isso, nós tivemos um aumento de 86% da gasolina e de mais de 160% do diesel. Alguns postos, inclusive da capital La Paz, acabaram suspendendo as vendas, pois os motoristas correram para abastecer com o subsídio ainda em vigor, com os preços antigos ainda em vigor. A Bolívia tinha ali um dos combustíveis mais baratos da região, mas ela vem enfrentando problemas econômicos bastante sérios em função da queda na produção de gás natural, na queda na exportação de gás natural, o que pressionou as contas externas do país, diminuiu as reservas cambiais disponíveis. Os cortes nos subsídios, eles vieram junto com medidas de proteção social, incluindo um aumento de 20% no salário mínimo e também nós tivemos um aumento no Renta Dignidad, um benefício para idosos sem aposentadoria, e também houve um aumento no bônus escolar para alunos da rede pública, quer dizer, um benefício pago aos alunos da rede pública. O decreto também autoriza o Banco Central a garantir linhas de financiamento, a garantir realmente liquidez para a economia boliviana. E nós tivemos uma medida que também me pareceu super importante, que foi a instrução ao Banco Central para fazer a transição para um novo regime cambial. Ou seja, na prática, é a Bolívia abandonar o câmbio fixo que está em vigor desde 2011. Na prática, você tem um câmbio oficial na Bolívia, um câmbio fixado pelo Banco Central boliviano, só que o mercado paralelo pratica uma taxa de câmbio muito mais alta, justamente por conta dessa escassez de dólares que passou a ser característica da economia boliviana depois do declínio nas exportações de gás natural, que acabavam sendo super importantes para a geração de dólares para o país. O governo do Paz também tem a expectativa aí de atrair investimentos estrangeiros e impulsionar, assim, o crescimento econômico boliviano e também oxigenar as contas externas do país com a entrada de dólares. Tanguy, vamos ver o que vai dar isso. São medidas bastante duras. De um lado, você está cortando subsídios, de outro, você está aumentando benefícios sociais, está ao mesmo tempo mexendo no câmbio, está apostando que vai receber investimento estrangeiro. Muita coisa junta acontecendo ao mesmo tempo na economia da Bolívia. Daniel, a minha próxima pauta, ela é uma pauta no mínimo curiosa, tá? Eu tive que ler a notícia algumas vezes para conseguir entender exatamente o que estava acontecendo. Quando a gente pensa nos aliados da Rússia, Daniel, tem vários aliados, claro, mas tem aliados, tem inimigos, tem países próximos, né? Tem países amigos, mas tem um país que não é próximo, tem um país que é um país irmão, né? Que é um país quase gêmeo da Rússia, que é Belarus. Belarus é aquele país que a Rússia considera meio que uma extensão sua, né? Aliás, quase se fundiram num determinado momento, né? É verdade. Aliás, esse é um projeto que nunca morreu, né? Um projeto que volta e meia, volta a ser acalentado, de repente e tal. Então, a relação entre o Vladimir Putin e o Alexander Lukashenko, né, que é o presidente de Belarus, é uma relação muito próxima, uma relação de confiança e uma relação também de subordinação muito grande, né? Basicamente, Belarus está submetida ao poder do Putin. Ao longo das últimas semanas, a gente vem vendo, Daniel, de maneira meio estranha também, uma aproximação entre Belarus, de Alexander Lukashenko, e os Estados Unidos. Estados Unidos? Como assim Estados Unidos, Tanguy? Donald Trump está se aproximando de Alexander Lukashenko,
Recentemente, Daniel, a gente teve algumas conversas para a reabertura da embaixada norte-americana em Minsk, que foi fechada em 2022, né, logo depois da invasão russa à Ucrânia. Olha que interessante, né? A Rússia invade a Ucrânia e a relação entre Belarus e Rússia é tão grande que os Estados Unidos fecharam a embaixada em Minsk, capital da Bielorrússia, na capital de Belarus. Então agora, de repente, a gente vai voltar a conversar e algumas sanções, por exemplo, impostas pelos Estados Unidos a Belarus já foram relativizadas, existe o prognóstico, inclusive, de relativizar mais para frente. E hoje, portanto, o presidente de Belarus, Alexander Lukashenko, disse que está perto de um acordo importante para restaurar a normalidade das relações com os Estados Unidos. Ao mesmo tempo, no entanto, Belarus também deixa claro, né, tenta deixar muito claro, que isso não significa um afastamento da Rússia. Eu quero me aproximar dos Estados Unidos, mas não quero me afastar da Rússia de forma alguma. Pelo amor de Deus, a Rússia é a minha garantia, a Rússia é o meu porto seguro. A Rússia continua sendo uma grande aliada minha. A estratégia norte-americana, Daniel, a gente sabe que os Estados Unidos, nesse momento, não têm uma relação ruim com a Rússia. Né? É uma relação de amor e ódio, uma relação de admiração, de uma certa proximidade, às vezes um tough love, né? Às vezes um negócio meio tentar ser um pouco agressivo, mas ainda assim um certo conforto nessa relação. E os Estados Unidos têm sinalizado que enxergam o Lukashenko como uma figura importante, que pode ser importante para destravar as negociações em torno da Ucrânia. Então Donald Trump tentando convencer, de um lado, os Estados Unidos, do outro lado, a Ucrânia, a aceitarem um acordo, e de repente falando manso no ouvidinho do Lukashenko, dando aquele migué, sabe? Aquela conversa macia e tal. De repente o Lukashenko pode mandar um zap, pode mandar um áudio no Telegram lá pro Putin, perdão, e falar, Putin, vamos fazer essa paz aí, cara. Concorda com o cara, vamos fazer essa paz, fazer isso acontecer. Mas continuo achando curioso, viu, Daniel? Continuo achando curioso os Estados Unidos e Belarus se aproximando. Belarus não é exatamente um país atrativo economicamente, comercialmente, está longe de ser um país atraente. É um país que tem o mesmo presidente desde o ano de 1994, né? Então, vamos ver para onde que isso vai, Daniel, mas, de fato, a gente vem tendo aí uma aproximação, no mínimo exótica, entre Estados Unidos e Belarus, no momento no qual os Estados Unidos estão querendo intensificar as negociações com o irmão mais velho, com a Rússia, Daniel. Tang, registro que tivemos a divulgação da inflação nos Estados Unidos no mês de novembro e ela acabou surpreendendo positivamente. Ela foi de 2,7% e aqui a gente está falando da inflação nos últimos 12 meses, uma inflação anualizada, e a expectativa era de 3,1%. Só que tem um problema. A desaceleração foi influenciada por sazonalidade, questões relacionadas à sazonalidade, e também por distorções causadas pelo shutdown do governo federal, que atrasou a coleta de dados. Uma série de economistas destacaram no dia de hoje que o relatório tem buracos estatísticos, já que não houve divulgação do índice de preços ao consumidor no mês de outubro por causa do shutdown. O próprio Fed afirmou que analisará os números com cautela, dada a metodologia adaptada durante a paralisação, ou seja, uma metodologia que acabou não seguindo as melhores práticas ou as práticas no estado da arte. Então, temos uma inflação um pouco mais baixa nos Estados Unidos, mas ninguém está acreditando que a inflação está mais baixa mesmo por conta desses furos metodológicos. De qualquer maneira, é uma inflação na casa de 3% ao ano, o que para o padrão americano é alto, dado que a meta de inflação nos Estados Unidos é de 2%. Daniel Souza, na geleia da Shakira de hoje nós temos uma reviravolta. Ninguém acreditava, mas aparentemente muita gente vai ficar boquiaberta e vai ser calada. Os críticos serão calados. Me conta, Daniel Souza. O Nicolás Maduro, ele afirmou que a Venezuela... Começando bem, Daniel. Quando muitas pessoas serão caladas, você começa, Nicolás Maduro. Vai, segue, eu já gostei da geleia, me conta. Nicolás Maduro afirmou, Tanguy, que a Venezuela está próxima de fabricar chips em nível comparável aos da NVIDIA. Aliás, ele falou isso num discurso super triunfalista. A declaração ganhou repercussão após Maduro exibir uma peça
ali, né, que seriam justamente provas definitivas da capacidade tecnológica da Venezuela em produzir chips. Entretanto, especialistas rapidamente olharam para aquelas imagens e identificaram o componente como uma parte de um computador Macintosh dos anos 90. Eu disse dos anos 90. Sem qualquer relação com a produção moderna de semicondutores avançados. O Tanguy é basicamente o seguinte: o Nicolás Maduro foi para frente do púlpito discursar, falou, vamos fazer semicondutores iguais aos da NVIDIA, sacou uma peça para provar que isso era verdade, e aparentemente era uma peça de um Macintosh dos anos 90. Mas é que começou agora, Daniel. Eles começaram agora, eles já conseguem produzir algo parecido com a Dex. Não é, mas você dá 5 aninhos pra você ver se eles não vão produzir coisa mais moderna. Você vai ver só. O tempo dirá. Rapaz, mas um pedaço de um Macintosh dos anos 90, Tanguy, ficou meio esquisito. De qualquer maneira, viva o otimismo, porque a Venezuela está próxima a concorrer com a NVIDIA como grande fornecedora de semicondutores para a indústria mundial. E vamos dizer, Daniel, tá? Vamos imaginar aqui, faz de conta, que tem alguém assistindo ou ouvindo a gente e que quer saber mais sobre a Venezuela. História da Venezuela, cenário atual, quem é Nicolás Maduro, como é que chegou lá. O que a pessoa pode fazer? Acessar peticursos.com.br. Tivemos uma aula recente, muito recente, dada sobre Venezuela. Quer saber sobre Colômbia? Tá aí também na alça de mira dos Estados Unidos e tal. Também tem aula sobre Colômbia. Quer saber sobre Panamá? Quer saber sobre Nicarágua? Você quer saber sobre a Rússia, né? Tá tudo lá no Peticursos, peticursos.com.br. Acessa lá a plataforma, dá uma olhada, acessa lá o site, dá uma olhada nas aulas que estão disponíveis. Tenho certeza que muitas delas vão te interessar. Aliás, uma excelente pedida para esse período de recesso, né? A gente vai ter algumas 2 semaninhas aí, pouco mais de 2 semaninhas de recesso. Tenho certeza que você vai gostar de ter essa companhia. A gente vai continuar lá com você. Lá, acessa peticursos.com.br. Tem que registro aqui que o próximo bate-papo acontecerá no dia 7 de janeiro, quarta-feira. E fica aqui, claro, o nosso agradecimento a todos os apoiadores e apoiadoras do Petit Jornal. Vocês que ajudam a manter o nosso projeto. O Petit é uma mídia pequena, não tem aí o suporte de um conglomerado de mídia, não tem aí o suporte de uma grande produtora. É um trabalho bastante artesanal e por isso a ajuda de nossos apoiadores é tão importante, por isso registramos sempre o nosso agradecimento a cada um deles. Fica também o convite, se você gosta do nosso projeto, se ele faz diferença na sua rotina, considere nos apoiar. No descritivo desse episódio tem várias alternativas, tem a chave Pix para apoiar o Petit Jornal. A chave é petitjornal.pj@gmail.com, uma forma prática e instantânea de apoiar o Petit. Você tem também o link para o Apoia-se, o link para o Patreon, se você vive no exterior. Tenho certeza que uma dessas alternativas será confortável para você. É isso, Daniel Souza. Amanhã de manhã a gente tem Petit Invest. Se você quiser assistir a gravação, vai ser às 9 da manhã. Vai para o seu podcast naturalmente, da forma tradicional, como sempre. E na segunda-feira, dia 22, a gente tem o último episódio do ano, que é a tradicionalíssima retrospectiva, a 10ª retrospectiva feita pelo Petit Jornal. Vai ser gravado às 17 horas, também vai para o feed do seu podcast. Prazer estar aqui com vocês, nos vemos, um abraço, até a próxima, valeu! Tchau, tchau! Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Acesse www.petitjornal.com.br.